Fala pessoal, vamos direto ao ponto hoje. Por que será que o mercado brasileiro simplesmente não consegue entender empresas de crescimento? Tem um padrão super intrigante e, para falar a verdade, bem paradoxal que se repete na nossa bolsa há anos. Quando a gente olha os dados, fica muito claro. As empresas que decidem acelerar a operação e pisar no acelerador do crescimento tomam uma pancada do mercado, justamente na hora em que estão construindo mais valor para o longo prazo. Sabe como é, né? O resultado trimestral vem um pouquinho abaixo porque a empresa investiu mais e, bum, a ação desaba. A margem dá uma apertada por causa da expansão e a punição vem de novo. No nosso papo de hoje, a gente vai desmontar esse comportamento e entender exatamente o que rola nos bastidores e como essa miopia toda acaba criando umas janelas de oportunidade que são raríssimas. E a grande parada é exatamente essa aqui. O potencial de resultado futuro sobe, mas a ação despenca hoje. Por quê? A real é que uma boa parte do nosso mercado ainda avalia negócios super modernos com uma cabeça voltada exclusivamente para o presente. É uma visão quase doentia no próximo balanço trimestral. No fundo, a gente está falando de uma autêntica mentalidade de sobrevivência, só que aplicada ao mundo dos investimentos. E, cara, é fascinante entender de onde vem essa paranoia. Nosso mercado aprendeu a sobreviver, não a investir pensando no amanhã. O Brasil passou décadas apanhando de inflação astronômica, juro na lua, e uns ciclos econômicos super curtos e violentos. Num ambiente hostil desses, foi criando-se um comportamento que, para a época, era super racional. Buscar aquele retorno imediato e exigir que o caixa entrasse hoje. Dar um peso absurdo para os dividendos e desconfiar de qualquer promessa para o futuro fazia todo o sentido do mundo. Se alguém prometesse algo para daqui a 10 anos, o país inteiro podia virar de cabeça para baixo antes disso. O problema é que a gente continuou aplicando essa mesma lógica de sobrevivência do passado no nosso presente. Para a gente visualizar isso melhor, vamos colocar lado a lado dois cenários clássicos. Imagina a empresa A, ela cresce a receita ali num 5% ao ano, distribui um baita dividendo e quase não investe nada na própria operação. Do outro lado, a gente tem a empresa B, crescendo a receita a impressionantes 25% ao ano, só que ela pega tudo e reinveste para expandir. No primeiro ano, quem olha de fora jura que a empresa A é a rainha da bolsa. O lucro é maior, a margem é afogada, o dividendo pinga gordo na conta. Mas a galera esquece completamente que em 5 ou 10 anos, a empresa B tem tudo para dobrar ou triplicar de tamanho. A ironia é que o crescimento quase sempre parece muito caro antes de começar a parecer barato. E é aí que entra a famosa ilusão de curto prazo. Um dos erros mais clássicos de análise rola quando a margem cai. A mecânica é até previsível. A empresa decide abrir novas filiais ou contrata uma equipe pesada de tecnologia. O que acontece em seguida? Primeiro, a despesa dá um salto. Segundo, a margem despenca. Terceiro, o retorno daquele trimestre isolado fica parecendo horrível. A conclusão da galera apressada é sempre a mesma. E a operação piorou. Só que, na grande maioria das vezes, se a empresa é boa, aconteceu o exato oposto. Eles estão construindo uma máquina operacional robusta que vai jorrar caixa com folga pelas próximas décadas. Tem uma frase no mercado que, para mim, resume toda essa dinâmica de um jeito perfeito. Valor não é fotografia. Valor é filme. Ficar olhando só para o lucro de hoje e ignorar solenemente a trajetória do lucro futuro é o erro número 1 de quem tenta analisar um negócio. Quem foca só no retrato daquele último trimestre perde a história inteira que está rolando. O valor de uma empresa não é uma coisa parada, estática. Ele se constrói e compõe com o passar do tempo. E isso leva a gente para uma reflexão fundamental para entender como os retornos gigantescos realmente acontecem. Um lucro menor hoje significa obrigatoriamente que estão destruindo o valor? Com certeza não. O que a gente percebe é o seguinte: todo mundo quer comprar ação quando a empresa já deu super certo e o lucro já está na cara de todo mundo. Só que nesse momento confortável, o grande salto de valorização já ficou lá atrás. As maiores porradas da bolsa costumam acontecer justamente quando o lucro ainda parece pequenininho, quando o investimento parece alto demais e quando os números frios daquele momento não refletem nem de perto o potencial da operação. Mas, opa, vamos colocar o pé no freio por um segundo porque a gente também não pode ser ingênuo. Toda empresa que cresce é maravilhosa? A resposta, olhando para o histórico duro da bolsa, é um gigantesco não. Cair nessa é ir para o outro extremo do erro. Não é porque empresas em expansão podem dar muito dinheiro que a gente vai sair comprando qualquer negócio só porque a linha da receita está subindo. Tem muita operação por aí que está só torrando dinheiro de um jeito totalmente insustentável só para inflar faturamento e sair na capa da revista. Então, para separar o crescimento saudável daquele que destrói patrimônio, a gente precisa de um filtro de qualidade implacável. Tem algumas perguntas que não podem faltar na nossa análise. A empresa consegue crescer mantendo um retorno sobre o capital alto?
Esse crescimento melhora de verdade a escala do negócio? Tem uma vantagem competitiva clara para segurar os concorrentes que, com certeza, vão tentar copiar o modelo? E para fechar, o mercado endereçável, o espaço que eles têm para crescer ainda é grande o suficiente para compensar os caminhões de dinheiro que estão investindo hoje? Se a resposta for não para essas perguntas, meu amigo, o crescimento acelerado vira uma armadilha fatal num piscar de olhos. A real é muito simples. Crescer a receita sem gerar retorno consistente sobre o capital é igualzinho a acelerar um carro sem combustível. Faz aquele barulhão, o motor ronca, impressiona quem está passando na rua, mas não sai muito do lugar e definitivamente não chega longe. O crescimento de longo prazo tem que, obrigatoriamente, estar apoiado numa base econômica muito sólida e rentável. E para quebrar de vez essa obsessão do nosso mercado pelo lucro imediato, vamos fazer uma conta rápida aqui. Lá fora, é super normal aceitar anos de reinvestimento pesado. Aqui no Brasil, a pergunta ranzinza é sempre, tá, mas cadê o lucro? Pensa no padeiro dos juros compostos. Imagina uma empresa que lucra 1 bilhão, hoje, mas consegue reinvestir essa grana internamente, rendendo absurdos 25% ao ano. Matematicamente, ela tem um potencial de valer muito mais lá na frente do que uma gigante que já lucra 2 bilhões de reais hoje, mas está totalmente travada, sem ter para onde crescer. O que importa de verdade não é só a montanha de dinheiro que entra agora, mas a qualidade e a taxa na qual eles conseguem reinvestir esse dinheiro ao longo dos anos. E é bem aqui que os modelos tradicionais de análise vão para o buraco. O mercado adora subestimar a velocidade das empresas vencedoras porque tenta projetar o crescimento como se fosse uma linha reta, linear, super previsível e chata. Mas a vida real funciona numa dinâmica totalmente diferente. Os melhores negócios escalam de forma exponencial. No ano 1, o lucro está sufocado pelos investimentos. No ano 3, a gente começa a ver os ganhos de escala pipocando nos relatórios. E lá pelo ano 5, os resultados simplesmente explodem. O mais irônico é que quando esse crescimento monstruoso finalmente sai nas notícias e fica inegável, a ação já disparou e a oportunidade de ouro já passou. Mas o que alimenta essa decolada lá na frente? Tem os motores muito silenciosos e poderosos rodando nos bastidores. Quando uma empresa é bem tocada e expande do jeito certo, a escala operacional explode a eficiência. A marca ganha um peso tão grande que os clientes começam a ver sozinhos, de forma orgânica. Aquele custo fixo que pesava como uma bigorna começa a ser diluído numa receita gigante. O efeito de rede entra em cena, o produto fica mais valioso quanto mais gente usa. E o resultado de tudo isso custa cada vez menos para trazer um cliente novo. Quem investe de olho no longo prazo de verdade tenta sacar essas engrenagens girando muito antes delas ficarem óbvias para o resto da torcida. E, cara, isso muda totalmente o jeito que a gente tem que olhar para risco. Tem analista que tem um pânico real de pagar um múltiplo mais alto para uma empresa de crescimento. Só que tem um risco oculto aí que quase ninguém comenta. O perigo de entupir a carteira de ações que parecem super baratas, mas que nunca crescem. Essas empresas com muito desconto podem perfeitamente continuar baratas para o resto da vida. Elas vão destruindo o valor real do seu patrimônio de forma silenciosa, sendo comidas pela inflação e pelo custo de oportunidade. Comprar essas empresas excepcionais de crescimento exige uma postura diferente. Exige estômago, na real, e muita tolerância para aguentar o tranco no curto prazo. É super normal ver revisão negativa, lucro amassado ali num trimestre, manchete botando terror e uma volatilidade absurda. O consenso do mercado pode passar anos batendo na mesa e dizendo que essa tese está furada. Mas a bolsa nunca foi concurso de popularidade. É um exercício difícil de acertar o preço do amanhã. A pergunta de $1 milhão não é se a ação está cara hoje. A pergunta que constrói patrimônio é: ela está barata hoje em relação ao monstro que ela pode se tornar daqui a 5 ou 10 anos. O preço de entrada importa, óbvio, mas o que ganha o jogo é a magia da composição ao longo do tempo. Tem uma regra de ouro silenciosa para quem quer resultados muito acima da média na bolsa. Os maiores retornos quase nunca aparecem onde todo mundo concorda. As raras chances de comprar empresas incríveis de crescimento barato não existem porque o mercado não sabe fazer conta de padaria. Elas existem porque o horizonte de tempo da esmagadora maioria é curto e ansioso demais. O mercado detesta esperar. Então as grandes tacadas acabam se escondendo naqueles ativos que parecem meio caros no momento, difíceis de entender e que estão super impopulares para a grande massa.
Para a gente amarrar tudo isso, o mercado, com aquela loucura do dia a dia e a pressão de bater a meta do próximo trimestre, olha sem piscar para o presente. Já quem investe para o longo prazo tenta remar contra a maré e precificar o futuro. Nem toda empresa que promete o mundo vai entregar, isso é um fato estatístico que não dá para negar. Mas quando a gente acha aquele negócio excepcional, que mistura expansão rápida, alto retorno sobre o capital, uma gestão faca na caveira, mas responsável e muito espaço para reinvestir, aí o tempo deixa de ser inimigo. O tempo vira o melhor parceiro e a maior alavanca que existe. O segredo é ter a frieza de esperar esse futuro cair no balanço, enquanto o resto da bolsa fica correndo em círculos atrás de rendimento fácil. Fica a reflexão. Da próxima vez que uma empresa de ponta reportar uma queda de margem porque está investindo pesado em tecnologia ou expansão, a multidão vai entrar em pânico e gritar crise. Mas será que, na real, a gente não vai estar diante da maior oportunidade da década?